eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a noite mais escura da história. E o texto base para nós lermos é João 13, do 21 ao 30. João 13, do 21 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós vai me trair. Os discípulos se entreolhavam perplexos, sem saber de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois, fez Simão Pedro sinal e lhe pediu: pergunta-lhe de quem é que fala. Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado ao vinho. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu a que propósito lhe disse isto. Pois, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe queria dizer: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. A noite, a gente sabe que ela imprime nos homens um sentimento de medo. Nós bem sabemos que o medo, ele está na alma das pessoas, a questão do medo principalmente da escuridão. A gente lembra em tempos de criança que os pais colocavam esse medo, não é? Olha, não vai no escuro, não vai no quarto escuro que o bicho-papão te pega, não vai no quarto escuro que a cuca te pega. Então, a noite ela tem esse lado de trazer medo às pessoas. Isso, tem muitas pessoas que têm até trauma até hoje, pessoas de idade já, 30, 40 anos, têm medo do escuro, porque o pai colocou esse medo, colocou esse trauma. Eu quero perguntar, quem tem medo de escuro? Você tem medo de escuro? Parece que é na noite que as coisas más sempre acontecem mais. Na noite as coisas mais perversas acontecem mais. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a gente vê coisas terríveis acontecendo em sua boa parte à noite. Se você for ver a Bíblia em Gênesis 19:5, quando aqueles homossexuais foram até a casa de Ló e eles perguntaram para Ló: onde estão os homens que entraram na tua casa esta noite? Eram os anjos do Senhor que tinham ido até a casa de Ló. E os homossexuais daquela época queriam ter relações sexuais com os anjos. E a Bíblia diz que foram à casa de Ló à noite. Foi à noite também que Saul procurou a feiticeira lá de Endor, a fim de que aquela feiticeira evocasse o espírito de Samuel. 1 Samuel 8:28 fala sobre isso. Foi nas caladas da noite que Saul foi em busca da feiticeira de Endor. Foi na noite também que tentaram tirar a vida de Neemias. Neemias 6:10 fala sobre isso. O salmista também fala no Salmo 91 sobre o terror noturno, sobre as coisas terríveis que acontecem à noite. Foi à noite também que Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Mateus 26:34. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E no texto que nós lemos agora, a gente vê que a noite foi a hora da traição. Foi a hora em que Judas traiu a Jesus. No versículo 30, a Bíblia fala: então Judas Iscariotes, tendo recebido o pedaço de pão molhado no vinho, saiu logo, e era noite.
De todas as noites que nós falamos aqui, com toda certeza, a noite da traição foi a mais terrível delas. A noite da traição foi uma noite que levou muita tristeza ao coração de Jesus. Com toda certeza, essa noite que Jesus viveu, entre todas as noites, foi a noite mais escura da história. Nós bem sabemos que essa noite foi noite de escuridão para Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a noite que caiu sobre várias pessoas, sobre Jesus, sobre os discípulos de Jesus, sobre o mundo, sobre Judas e também sobre cada alma que estava sem Deus. É sobre noite que veio para muitas pessoas. Foi noite, meus queridos, de escuridão para o Senhor Jesus. A noite caiu sobre a alma do Senhor Jesus, levando-o a viver momentos terríveis. Jesus estava tendo uma atitude de paixão, uma atitude de amor, e ele estava passando por tudo isso, estava vivendo a sua pior noite por amor a cada um de nós. Jesus teria que enfrentar a vergonha do nosso pecado. O Yeshua HaMashiach, retratado lá no capítulo 6 do profeta Isaías, aquele que estava sentado no trono, louvado pelos querubins e aclamado Santo, 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 ele vê agora a sua santidade manchada pelo nosso pecado. Jesus, ele teria que enfrentar a agonia da solidão, e ele declarou: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele teve que viver com o desprezo de Deus. Jesus teve que conviver com o abandono do próprio Pai. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda não aprendemos a conviver com esse sentimento, o sentimento da solidão. Por quê? Porque isso nos machuca muito. Se alguém faz alguma coisa, se alguém nos despreza, nós nos sentimos feridos. E especialmente se isso acontece com pessoas que nós amamos, pessoas que estão próximas de nós, pessoas que estão na nossa casa, que estão na escola, que estão na igreja, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Essas pessoas, quando fazem coisas e nos deixam angustiados, feridos, isso machuca a nossa alma, isso fere a nossa alma. Esse sentimento nos machuca tanto, nos fere tanto, que muitas vezes isso traz depressão, traz feridas, traz muitos machucados para a nossa alma, para o nosso espírito. Jesus estava machucado, sua alma estava machucada, porque ele sofreu o abandono do Pai. Jesus tinha que ir para o sacrifício, Jesus tinha que ir para o Calvário, e foi noite escura para Jesus, e ele foi levado ao Calvário como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele tem uma coisa que lhe foi peculiar: ele não abriu a sua boca. Jesus não deu uma palavra derrotista negativa. Ele derramou a sua alma na morte, e o seu corpo foi levado às sombras da sepultura, sem ele falar nada, sem ele murmurar, sem ele dizer nada, simplesmente pelo fato de nos amar. Foi noite escura para o nosso Mestre, foi noite escura para o Senhor Jesus. Foi noite escura também, foi noite de escuridão para os discípulos de Jesus, para os discípulos do Senhor. As sombras impiedosas da noite caíram sobre os discípulos. Veio a noite sobre os discípulos. A escuridão baixou sobre a vida dos discípulos, separando-os do Mestre amado. Os discípulos, naquele momento, eles foram envolvidos pela escuridão da dúvida, porque Jesus foi tirado deles, foi arrancado deles. E eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Pedro, Tiago, João, André, eles deixaram as redes, deixaram os barcos para seguir a Jesus.
Vemos outros que deixaram a coletoria, Mateus, Lucas, que deixou a sua clínica médica. Muitos deixaram a sua família, deixaram os amigos, deixaram todos os seus planos de lado, deixaram todos os seus sonhos de lado, deixaram tudo e partiram com Jesus. Abandonaram tudo, deixaram tudo por um plano que estava no coração de Deus através de Jesus. E tudo agora parecia ruínas. Jesus estava preso e agora ia ser crucificado. E os discípulos se dispersaram, todos se separaram, se dispersaram no meio da escuridão. E naquele momento, eles foram tomados por dúvidas e por sentimentos de derrota. Creio que muitos dos 11 que estavam ali, creio que a dúvida entrou em seus corações. Creio que eles, talvez entre eles, tivessem comentado: nós não deveríamos ter saído de casa, nós não deveríamos ter deixado tudo, não, nós não deveríamos ter saído dos nossos lares, do nosso trabalho, não. Mas a verdade é que Jesus precisava ser arrancado para que se cumprisse o plano de Deus. Deveria ser noite de escuridão para os discípulos. Foi noite escura para os discípulos, porque aquilo fazia parte de um plano já determinado pelo Senhor. Então, foi noite escura para os discípulos. Também foi noite de escuridão para o mundo. Parecia que a bruxaria estava solta e os poderes da magia triunfavam. Parecia que Satanás, pela primeira vez, estaria livre para controlar o mundo e os homens. Tinha-se a impressão que a estrela que brilhou e que guiou os pastores já não brilhava mais. Tinha-se a impressão de que o coral de anjos que cantou lá nas campinas da Judéia havia sido desfeito e os seus integrantes dispersos pelos ares. Aquele homem que sempre falou de amor, aquele Jesus que sempre atravessou vilas, atravessou aldeias, atravessou cidades, dando visão aos cegos, fazendo os surdos ouvirem, fazendo os mudos falarem, fazendo mortos ser ressuscitados. Aquele Senhor que realizou inumeráveis obras, muitos milagres, de repente é arrancado de forma violenta do meio do seu povo. Foi arrancado do meio de um povo que era marcado pelo sofrimento e que por um pouco começava a se alegrar com a luz de Jesus que brilhava sobre eles, e de repente essa luz apagou. Meus amados, foi noite escura para o mundo, foi noite escura para Judas, foi noite de escuridão, foi noite de trevas para Judas Iscariote, o traidor. Judas, nós sabemos que foi um discípulo que foi separado por Jesus, foi escolhido por Jesus para ser um futuro apóstolo, para escrever a história do cristianismo na face da terra. Mas Judas, ele deu um passo da luz para as trevas. E a gente vê que para atrair Jesus, Judas saiu de Betânia e foi lá para Jerusalém. E a distância de Betânia para Jerusalém era de 3 quilômetros, 3.000 metros. E eu creio que foi a viagem mais longa que Judas já fez na sua vida. Judas, ele viajou do céu para o inferno. Judas saiu da presença de Jesus e foi para a presença de Satanás. Foi a noite mais escura para Judas Iscariote, porque a tua consciência estava atormentada, a sua mente estava perturbada. E Judas teve a sua oportunidade. Judas teve o seu momento, o seu grande momento, quando ele foi separado para ser um discípulo
de viver uma vida que escreveria sua história aqui nessa terra, mas infelizmente ele foi condescendente com o pecado. Ele fez aliança com o diabo, ele fez uma aliança com Satanás. Judas, ele foi o responsável pela noite de escuridão do mundo, pela noite de escuridão de Jesus. Foi Judas que recebeu o pedaço de pão molhado no vinho e saiu, e era noite. Foi a noite mais escura, a noite mais escura de Judas Iscariotes, e foi nela que ele derramou todas as suas entranhas no inferno. Foi noite de escuridão também, meus queridos, para cada alma sem Jesus. Foi noite escura para cada alma que estava sem Deus naquele momento. O mundo assistia com frieza as cenas lá do Gólgota. Eles olhavam e até zombavam vendo Jesus morrendo. Foi noite de escuridão para aqueles que não tinham Jesus em seu coração. Foi noite de escuridão para o mundo que não estava convertido. E nós vemos nessa noite aqueles ladrões, que um deles zombava dos atributos eternos de Jesus. Ele estava a poucos minutos do inferno, ele estava numa contagem regressiva e sem regresso, mas ele jogava fora a mais bela das oportunidades. Ele estava zombando de Jesus, estava dizendo para Jesus, se ele fosse Deus, que ele saísse daquela cruz. Oh, irmãos, aquele ladrão perdeu uma grande chance de conhecer a glória dos céus. Aquele ladrão perdeu a grande chance de andar pelas ruas de ouro e ver os muros de jaspe, de conhecer o grande rio da vida. Aquele ladrão na cruz perdeu a mais bela das oportunidades. Hoje Deus está falando aqui conosco para que nós possamos transformar a noite em dia. Talvez a sua vida seja uma completa escuridão, mas Deus está dizendo para transformar a sua noite em dia, e para que você nesse dia não siga os passos de Judas Iscariotes. Olhe para suas mãos agora, contemple as suas mãos agora e veja se nelas existe um pedaço de pão molhado no vinho. Se existir, devolva agora este pão para Jesus. Diga: Senhor, como aquele ladrão eu não vou perder a oportunidade. Como aquele ladrão eu não vou zombar dos teus atributos, mas eu vou pedir perdão dos meus erros. Vou pedir perdão por toda forma de pecado que eu tenho praticado. Eu não vou ser um traidor da minha própria vida. Eu não vou leiloar a minha alma. Eu não vou vender a minha consciência. Eu não vou negociar os meus sentimentos. Diga isso para Deus neste dia. Transforme a sua noite em dia. Não seja um traidor. Mais uma vez eu quero te dizer, não leiloe a sua alma, não venda a sua consciência, não negocie os seus sentimentos. Coloque agora Jesus na sua vida. Jesus é a única garantia de que a sua eternidade não será escura. Deixe agora Jesus entrar na sua vida. Aquele outro ladrão que estava lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, lá no Monte das Caveiras. Um ladrão disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquele ladrão não perdeu a oportunidade. E o que Jesus lhe responde? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Nesse dia, deixe Jesus entrar. Deixe Jesus dissipar as trevas. Deixe Jesus
clarear a tua vida. Jesus quer iluminar os teus caminhos. Jesus quer colocar vida. Jesus quer colocar luz. Jesus quer colocar alegria, alegria verdadeira. E toda treva, toda escuridão vai ser dissipada, porque a luz de Jesus vai inundar a tua vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Deixe essa luz brilhar na tua vida e eu creio que você será uma pessoa feliz e a tua família será muito abençoada. Creia nisto, creia hoje e creia agora, e que o Senhor Deus te abençoe neste dia.